meus amigos, começando mais um incrível dia por aqui. Estamos na cidade de Guápiles, na Costa Rica, começando mais um diazão. Hoje nosso plano é chegar em San José, que é a capital deste país. Estamos muito empolgados, dormimos essa noite num posto de gasolina, bem barulhento, mas conseguimos passar uma noite tranquila, segura. E bora começar nosso diazão. Bom dia! Simbora começar o dia. Bom, agora vamos abastecer aqui no posto que nós dormimos. A gente sempre faz isso, né? Quando alguém nos cede um lugar no posto de gasolina, nós tentamos abastecer no posto, que é uma forma de colaborar por terem nos deixado dormir aqui. E deixa eu contar uma coisa muito triste pra vocês. Minha cafeteira linda e maravilhosa, guerreira de muitas aventuras, quebrou, meus amigos. E agora eu não posso nem fazer um cafezinho de manhã. Estou muito triste com essa realidade, não achei uma cafeteira aqui pra comprar. Não sei o que eu faço, sem café eu tô assim meio triste. Vamos abastecer pela primeira vez na Costa Rica. Eu nem sei quanto custa a gasolina aqui. Não deve ser nada barato, vamos ver. Olá, buenas. ¿Cómo está? Gasolina la normal. Ok, ¿Por litro esto? 6.79. Barata, pero vale 6.90. Ajá. ¿Sí? Full. Sí, hasta lo automático. El corte, ok. Sim. Bem, amigos, fizemos aqui nosso primeiro abastecimento, deu 21 mil e pouco, uns 210 reais mais ou menos. A gasolina não tá tão cara quanto eu imaginei, disseram pra gente que tá 8, 9 reais o litro da gasolina. Pagamos aqui 679 colones no litro da gasolina mais comum. E tem a outra que é um pouco melhor, que é 690, que é uma diferença de octanagem aí, enfim. Não importa, botamos a mais barata como sempre. E agora vamos sair aqui de Guápiles em direção a San José. E hoje, meus amigos, é dia de montanha, dia de aventura, bebê. Vai, manezinho! Aí nos leva até a capital da Costa Rica sem perrengue, por favor! Olha, o asfalto aqui é muito bom de rodar, tá um tapetão. Até agora não pagamos nenhum pedágio aqui na Costa Rica. Parece que hoje em direção a San José pode ser que tenha. E já começamos também a ver as primeiras montanhas aqui na Costa Rica. Nós chegamos nesse país pelo litoral do Caribe e não tínhamos visto nenhuma montanha ainda. E agora começa a se abrir as montanhas costarriquenses à nossa frente. Da hora, meus amigos. Ô, marezinha. Vamos devagar porque nós vamos longe. Estamos começando a subir nossa primeira montanha aqui na Costa Rica. Nós estamos indo para San José, que fica ali a mais ou menos 1.170 metros de altitude. Então nós não vamos pegar tanta altitude, tanta altura, porém nós não sabemos se aqui na Costa Rica vai ser como eram as montanhas ali no Panamá, que apesar de não serem tão altas, eram extremamente íngremes, extremamente inclinadas, o que dava um nível de dificuldade muito grande para as montanhas lá no Panamá. E vamos ver se aqui na Costa Rica vão ser assim também, ou se elas vão ser um pouquinho menos inclinadas e um pouquinho mais fáceis de passar. Olha, até agora tem sido muito tranquilo, a pista é muito boa, mas tem muito caminhão quebrado na estrada, muito caminhão. E agora também o mapa aqui do Google tá marcando que ali na frente tá um trajeto laranja, ou seja, mais devagar. Vamos ver o que é, se é obra ou se
Olha a fila que tá lá atrás. Imagina se a gente tivesse saído tarde. Ia pegar toda essa fila. Se a gente sai só um pouquinho depois, meu Deus do céu, tá lá no final dessa fila aí, tá doido. Bom, eu acho que eu vou dar a vez da fila pra eles passarem um pouco. Pode passar, pessoal, vai. Eu deixo passar. Podem passar, fiquem à vontade. Isso, pode passar. A Kombi é um veículo necessário na estrada porque ela faz o controle de velocidade. Isso, consequentemente, faz com que não tenham acidentes nas vias. Isso é um veículo fundamental para a modernidade. Chegamos aqui a 1.300 metros de altitude, friozinho, nossa, saímos de lá, tava calor, nós estamos aqui despreparadíssimo, névoa e do nada estamos aqui em cima da montanha e parou o trânsito completamente. Não sabemos o que aconteceu e é bem aonde começa a descida, né? Ó, começando. Opa. Deixei morrer a maresia aqui, peguei um percalço. Ó, o que rolou ali? Parece que é trânsito mesmo. Pois é. Tá todo mundo meio parado. Tá parado e é pista simples. A fluida para uma pista simples está completamente parado. Como está? Claro, como le digo, pisado, Bien. pura vida. Pura vida. Carnita y pollo, patis y quirreño, tradicional de limón. ¿Cuánto está? ¿A 2.000 el paquetito? Dos rojitos chicos. Un de carne. Uno de carne y uno de pollo. Papi, no tengo. No tengo. 2.000. 2.000. ¿Por qué está parado? Está ya trabajando en el túnel. Ah, una obra. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Pura vida. Gracias. Amigo. Bendiciones. Espero que disfrute Costa Rica. Dale. ¿Qué dice, papi? Sai de Chipana. Costa Rica. Costa Rica. Compramos aqui um pati por 2.000 colones. É tipo um pastelzinho, né? Um pastelzinho, ó. Vamos ver. Olha, bonito, hein? Gostoso. Nossa, muito bom. A comida aqui na Costa Rica tá se mostrando ser deliciosa, né? Tá super apimentado. Deixa eu provar. É bom mesmo? Nossa, apimentado, hein? Aham. Esse aqui é o de frango? É frango? Não, isso aqui é carne. Ah, pedi um... Ah, tem misto. Ah, esse aqui é frango então. Esse é frango, né? Frango? Nossa, o caminhãozão de abacaxi. Nossa, que delícia. É por isso que demora. Olha, pegar uma fila meio sinistra ali em cima do morro, parar a manezinha numa subida, numa montanha, nunca é uma boa ideia, mas nossa guerreira do povo brasileiro conseguiu aguentar. E o motivo dessa fila toda aqui é porque eles estão fazendo uma obra nesse túnel que nós estamos passando e está passando só uma via. Então estão controlando quem vem de lá e quem vai, né? Nossa, tem muita fumaça dentro do túnel, né? É neblina, será, ou é da obra que eles estão fazendo? Olha a água correndo aqui. Acho que é Olha, a água mesmo. é um túnel bem selvagem. Caraca. Que névoa de filme. Olha. Abriu. Deu boa, meus amigos. Bora pra capital.
acabamos de chegar aqui em San José, que é a maior cidade e capital política do país. E agora nós estamos, a primeira coisa que vamos fazer é procurar um lugar para estacionar, pra gente se situar e poder conhecer um pouquinho mais aqui da cidade. Vem, Fifi! Ai, garota! Ai! Depois de uma jornadinha, cidade grande é sempre meio difícil de dirigir, mas conseguimos chegar aqui. É um centro centro polidesportivo. Tem uma quadra de rugby, tem várias coisas aqui. Tá aí mais um lugar inusitado que vamos dormir. Nossa, que fresquinho. Uhum. Ai, coisa boa. Nossa, tá muito gostoso o clima. Eu já vou pegar meu lençolzinho. A gente tá... Estamos aqui a 1.300 metros de altitude, que é a altitude aqui da capital. Uma brisa muito boa, tá muito fresquinho. Nossa, amigos, sensacional. Tá bem gostoso, tá bem meio agradável. cansado do calor, pra falar a verdade. É bom demais estar um pouco também fora da praia, fora do calor, numa montanhazinha assim fresca. Nossa. Ai, meu Deus, vontade de dormir o dia todo. E aqui a região parece ser bem gostosa, bem tranquila, então... Nossa, já achamos um lugar, é muito bom esse lugar. É muito bom. Isoladinho, né? É uma baixada, descemos com um carro, chegamos numa espécie de um pátio e... Nossa, sensacional. Algumas... Na verdade tem, acho que só um casal que tá passando caminhando aqui. Uhum. E o resto... E o motorhome de uns europeus aqui do lado que não foram muito amigáveis. É, não quiseram conversa, então... Ô garota! Ô garota! Ai, meu Deus! O lugar que ela mais gosta da casa. Uhum. Ficar ali no porta-mala com ventinho. Olhando Que a você tá espiando aí? paisagem. O que você tá chamando atenção? O que você tá chamando atenção? O quê? Bom, agora vamos deixar de preguiça e vamos explorar um pouco aqui da capital da Costa Rica, San José. E olha que lugar doido que a gente saiu. Ali embaixo fica o parque onde nós estacionamos e estamos aqui em cima de um trilho de trem. A gente consegue ouvir ali de baixo um trem passando e olha que doideira. E o trem passa com bastante frequência e ele fica apitando bem alto, mas ali a gente viu que tem umas escadinhas, então ali a gente consegue sair e ir para aquela passarela aqui de cima. Então vamos embora ver o que tem nessa capital de bom. Tem umas casas aqui na borda. Vamos subir aqui. Chegamos aqui no centro histórico de Chepe. Chepe é como os costarricenses chamam a capital do país, que é San José. E os dados curiosos aqui sobre a Costa Rica é que é um país relativamente pequeno, tem ali um pouco mais de 5 milhões de habitantes. A moeda oficial, como vocês já sabem, é o colônia. A cotação está mais ou menos ali arredondando 1.000 colônias para cada R$10. E em 2019, a Costa Rica foi considerada um dos países mais felizes do mundo. E agora, ó, estamos chegando aqui no Mercado Central da Costa Rica pra gente conhecer. Ele é de 1880 e vamos ver o que tem ali dentro. Uma curiosidade é que aqui na Costa Rica o prato feito, digamos, eles chamam de soda.
Então sempre que tem soda, a gente já percebeu que os valores são bem menores. Porque é o PF e é geralmente um prato de arroz, feijão, uma salada e uma carne. E tá rolando a sonzeira aqui, ó. Nossa, e olha o cheiro que tem esse lugar. Vários incensos naturais aqui. Que loja bonita. E eu amo conhecer os mercados públicos dos lugares por onde a gente passa. Acho que é uma excelente forma de conhecer aquele país, conhecer um pouco das tradições, da comida. E eu amo esses lugares. Eu vou falar em comida, tem uns peixinhos aí pra vender. Camarão, mariscada. Parece o mercado público lá de Floripa. É, essa parte sim. Isso porque São José fica pertinho do mar, mas a gente já saiu lá da costa do Caribe e nós estamos muito mais... Atravessamos, assim, cortamos o país pela metade e a gente está bem pertinho aqui da costa do Pacífico. Ó, e aqui tá acabando o setor de peixe, já começou um setor de panelas. Várias panelas para vender aqui. Essas canequinhas aqui parecem aquelas canequinhas de camping, né? São muito boas, né? Copinho em formato de bota. Esse aqui é o copo do Beto Carreiro. Nossa, fumaceira aqui. Estamos moendo café. Ai, que legal. Tá correndo e moendo café. Isso sim é que é um café moído e torrado na hora. Nossa, esse lugar aqui é imenso. Olha o tamanho, né? Um galpãozão. O pé direito aqui é super alto. E Olha só aqui, só calçados feitos de couro e pela aparência é um trabalho bem artesanal, bem bonito. O cheirinho de comida aqui tá uma delícia. tá bom. Nossa, Tá dando vontade de comer de novo já. isso porque olha, a comida aqui na Costa Rica tá se mostrando uma delícia. Olha aí, amor. Quer se vestir de Costa Riquense? Olha, super bonita. linda. Bem parecida também com as roupas típicas que a gente viu no Panamá e até na Colômbia, só muda as cores, evidentemente, o padrão de cores, porque em cada lugar representa alguma coisa, né? E olha o que achamos aqui, uma camiseta de preguiça. Preguiça é um animal que é assim a representação, o símbolo da Costa Rica. Símbolo da Costa Rica. E nós já vimos preguiças aqui na Costa Rica, então podemos riscar esse item da nossa lista de indispensáveis da Costa Rica. E uma coisa que dá pra entender é por que a Costa Rica em 2019 foi considerado um dos países mais felizes do mundo. Quer dizer, em 2019 foi considerado o país mais feliz do mundo. Isso porque aqui tem uma natureza exuberante que com certeza traz um bem-estar coletivo. Tem um clima que é muito bom e que deixa as pessoas alegres. E também os fatores socioeconômicos, né? 20% das pessoas aqui tem classe alta, 60% de classe média e só 20% de classe baixa. Isso, em comparação com a América Latina, com certeza são dados que demonstram que esse país tem uma qualidade e uma desigualdade muito menor, né? Em comparação com vários países que nós já passamos até agora. E olha que bonitinha essa loja de souvenir. Olha, tucano. Olá, buenas. As preguicinhas. 2019, inclusive, o ano aí em que a Costa Rica tinha um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano de 0,810, o que colocava ela na posição 62 dos 139 países e territórios considerados pelo IDH. É uma média muito alta em relação à América Latina. Gente, a Costa Rica é tão original que... Sabe aquele polvinho do bom humor? Tem versão preguiça. Amei. E dizem que essa estátua de Jesus que tem aqui no Mercado Central tem mais de 100 anos. Olha que linda. Isso aí, simbora continuar nosso rolê, desbravando aqui o centro de Chepe. Olha o tamanho do Banco da Costa Rica. Bonito, hein? Uma coisa curiosa é que parece que eu tô andando aqui no centro de Floripa. Isso aqui parece muito a Conselheiro Mafra e na verdade parece com qualquer centro histórico, qualquer centro de cidade que nós já passamos em várias cidades da América Latina e até mesmo do Brasil. E acredito que isso é muito também por conta da fisionomia das pessoas, que é
é muito parecido com os brasileiros, não? Aqui é Costa Rica, né, nessa parte da região central, onde vive cerca de 70% da população, é uma população mais miscigenada, descendente aí de europeus. Diferente lá do Caribe, que é onde a maior parte dos afrodescendentes residem. E pertinho do mercado municipal fica aqui a Praça Central de San José, um lugar muito emblemático aqui para esse país, porque foi aqui que foi firmado o Tratado de Independência da República Federal da América Central, uma união aí de Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador e Guatemala, que oficializou a independência desses países em relação à Espanha e criou um único país com capital lá na cidade da Guatemala. Só que essa república não durou muito tempo, esse país durou na verdade apenas 17 anos. A capital, como era a cidade da Guatemala, ficou meio que isolada do resto do país, não funcionou, não tinha comunicação, então aos poucos cada país foi saindo, foi declarando sua independência até formar a composição que a gente conhece hoje. É bem curiosa essa história porque se vocês olharem as bandeiras desses países, a Costa Rica é o único país que mudou a sua bandeira. Os países aqui, Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador, eles têm duas faixas azuis e uma branca no meio, que é como se fosse a branca, o istmo de terra, que é a América Central, né? Essa porção de terra estreita, rodeada do Oceano Pacífico e do Oceano Atlântico. E a Costa Rica foi a única que depois que teve a sua independência completa, enquanto o país se tornou a República da Costa Rica, eles modificaram e colocaram uma faixa vermelha no meio entre essas duas faixas brancas em homenagem à bandeira tricolor da França. E é claro que como toda praça, como toda boa praça nesse mundo tem que ter o quê? Las palomitas! E vocês sabem que eu gosto muito de pombas. Eu acho que ele é um bicho muito injustiçado, porque é bonitinho, são mais inteligentes que cachorros e só viraram praga urbana por culpa única e exclusivamente do ser humano, que começou domesticando para comer. Depois, quando vieram os frangos, eles viraram pombo-correio. Depois, quando veio a telefonia moderna, as coitadas foram abandonadas. Então, é um animal muito injustiçado. Hashtag protejam os pombos. A Ana é defensora dos pombos, gente. Gente, são muito inteligentes. Ó, olha! Do que são? Acho que é propaganda do McDonald's. Tem muito McDonald's aqui. E aqui estamos chegando já na Catedral da Costa Rica. Olha, vamos ver se a gente consegue entrar. Grandona, hein? E outra curiosidade está aqui. Diferente de vários países que a gente conhece em que os táxis são brancos ou amarelos, aqui na Costa Rica os táxis são vermelhos. Olha aí. E a Catedral aqui de San José é lá de 1802 e é uma das poucas coisas de todo o centro histórico que conseguiu resistir. Isso porque a maior parte do centro histórico aqui de San José já foi destruída por causa dos inúmeros terremotos que tem aqui. Então acabou que o centro histórico da cidade é pequeno, inclusive a própria catedral original já foi também destruída por um terremoto. Uau, olha que bonito o prédio dos Correios aqui. Tá rolando uma feira acho que tá rolando uma feira de empreendedores ali dentro. E caminhando aqui pelas ruas de San José, nós conseguimos encontrar a Polícia Civil, mas não encontramos militares, não encontramos e nem encontraremos, porque a Costa Rica é um país que aboliu o seu exército. E outra coisa curiosa é que circulando aqui pelo centro de São José, centro histórico de Chepe, a gente vê que existem polícias aqui, né? Tem polícia municipal, tem uma outra polícia que está circulando, só que aqui na Costa Rica não existe polícia militar igual no Brasil. A polícia militar ela é uma polícia vinculada às Forças Armadas, e aqui na Costa Rica não existem mais Forças Armadas do Exército. Isso porque lá em 1948, a Costa Rica entrou numa verdadeira guerra civil após a não aceitação do resultado das eleições por um dos candidatos. E aí ele utilizou o exército para tentar tomar o poder. Ele não teve sucesso e, por sorte, tudo foi resolvido. Mas aí lá em 1949, a Costa Rica, ela criou uma nova constituição abolindo o seu exército. E essa decisão foi colocada à prova lá em 1955,
quando eles tiveram um conflito com a Nicarágua por causa de território. Mas aí eles adotaram uma posição pacífica, que é resolver tudo no diálogo, sem intervenção armada, sem guerra. Mas isso não quer dizer que eles não possam ter um exército. Eles podem conformar um exército de defesa, não de ataque. Ou seja, eles podem ter uma força policial de defesa, uma força de exército que defenda o país, mas eles nunca vão formar uma força armada para que ataque outros países. E por essa decisão, aqui San José é a sede da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é uma iniciativa da Organização dos Estados Americanos, que julga, como se fosse um tribunal internacional, que julgam questões relevantes dos países aqui da América. E voltamos aqui pro mercado para achar alguma coisa para comer. Ó, tá rolando um parabéns aí, ó. Uhul! E vamos pegar aqui um lugarzinho para nós comermos algo. Ó, tem uma mesinha. E bom aqui é o café da manhã, ó, é tudo pinto. Ó, pedimos aqui, eu pedi aqui um almoço econômico com carne e molho, 3.300 colones. E a Ana pediu um casado vegetariano, que ela tá com vontade de comer vegetais, 3.450. É, e com o preço do brócolis não dá pra comprar um brócolis inteiro, a gente come brócolis que vem nos pratos. Coisa mais linda, chegou aqui nosso almoço, pediu um almoço típico econômico, mais barato que tinha aqui, arrozinho, feijão, que a Costa Rica é maravilhosa, que eles comem muito feijão igual ao Brasil, saladinha, carne, bovina, batata e aqui uma bananinha, ó. E assim, vou dizer pra vocês que não provei aqui ainda, mas olha, os caras são bons de tempero, hein? Isso aqui é um prato brasileiro. Tempero, tudo. Ah. Fantástico. Aqui o meu pratinho de vegetais não veio com brócolis, mas veio com arroz, feijão, uma saladinha básica. Aqui eu acho que é chuchu, batata, cenoura e um abacate, além da nossa bananinha típica. Então, olha, delícia. A Costa Rica em comida, olha. Prato bonito, hein? Nossa, e vem metade de um abacate. Isso aqui custa R$5, que é R$10 inteiro. É, um abacate inteiro é R$10. Feijãozinho, gostinho de comida caseira, comida de verdade, é isso que mais gosto. Chegamos de volta em nossa casa. Já estamos aqui arrumando para dormir hoje por acá. Ô garoto! E aqui, pelo que eu entendi, na verdade é um centro polidesportivo. Tem um campo de futebol, tem um ginásio, tem academia para fazer exercício na rua, tem quadra de basquete, tem uma casetinha ali que eu acho que é o apoio do centro desportivo. E nós colocamos a Kombi aqui no cantinho, disseram que é super tranquilo, super seguro, que a gente pode dormir por aqui. E que bom, porque numa cidade grande nem sempre é fácil conseguir um lugar seguro, tranquilo para dormir e que a gente não precise pagar. Porque imaginem que um estacionamento normal, só para parquear, né? Só para estacionar o carro lá no centro de San José tava custando 20.000 colones à noite. Então esse lugar aqui pra gente é ouro. Especialmente aqui em San José, que é a 6ª cidade mais cara de toda a América Latina. Ela só fica atrás aí de cidades das Ilhas Caimãs, de Bahamas, de Barbados e do Uruguai. Então imaginem só que o custo de vida aqui em San José não é nada baixo.
E já anoiteceu por aqui. Estamos aqui botando uma água no balde, esquentando um pouco de água e estamos botando um pouco de água fria para tomar um banho aqui na nossa barraca, que hoje tá friozinho aqui à noite. Aqui dentro tem a